Ponga atenção, por favor. Déjame mostrar-lhes uma coisa que a religião trata de ocultar de ustedes. Porque a maioria, e por que não dizer todas as religiões, elas tratam de levar as pessoas a aceitar, a resignar-se a seus problemas e sofrimentos, incluso haciendo as pessoas crer que o mal que elas passam ou vivem é porque Deus las está castigando. As pessoas, elas vivem uma vida de miséria econômica e espiritual porque la hacen crer que os pobres é que estão cerca de Deus. E hasta usam a Bíblia, porque está escrito: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. Então eles usam esse versículo e dizem assim: vês? A Bíblia diz que o reino de los cielos é de quem? De los pobres. Mas a Bíblia diz pobre de espírito, não habla de pobre de bolsillo. Amém. Então você não se pode deixar enganar por esses pensamentos que são errados, porque o propósito de Deus para todos os teres que estão aqui é que você seja próspero. Próspero. Isso é uma ideia que está em toda a Bíblia, desde a criação, desde o começo. A ideia de Deus sempre foi que su pueblo, que os suyos tivessem prosperidade. Quando Deus criou Adão e Eva, aonde Deus los puso? Aonde? Em um paraíso. E nesse paraíso havia miséria, falta de comida, havia enfermidade, havia desgraças. Não, o que havia no paraíso era vida em abundância. Quando Jesus ele vindo a esse mundo, ele reforçou a ideia. Quando ele vindo, ele recalcou a ideia. Ele disse: eu he venido para que tenham que vida, e vida em abundância. Então Jesus reforçou a ideia de que o que ele quer para su pueblo é que su pueblo tenha abundância, que tenha prosperidade em todas as áreas, porque a prosperidade não significa apenas ter dinheiro no bolsillo. A prosperidade representa um todo. A vida abundante que Jesus promete é a vida plena, a vida completa. Mas essa vida completa, ela depende da submissão da pessoa ao Senhor Deus. Se a pessoa não se somete a Deus, se a pessoa não se sujeita à palavra de Deus, então ela vai estar entregada ao mal. Porque Jesus diz que o ladrão não vem sino para matar, roubar e destruir. Então, a função do diabo é destruir. A função do diabo é poner as pessoas em la miséria. A função do diabo é arruinar as pessoas e depois levá-las ao inferno. Imagine, a pessoa vive um inferno nessa vida e vai viver o inferno por toda a eternidade, por ignorância, por desconhecer a vontade de Deus para ela. Quando Israel se apartava de Deus, eles sofriam as consequências desse apartamento. Eles sofriam, não porque Deus os castigava, mas quando eles saliam, se alejavam de Deus, eles saliam fora de sua proteção.
eles estavam fora do alcance de Deus. Por quê? Porque eles não queriam estar aí. Então, se Deus não pode livrar, Deus não pode proteger, Deus não pode guardar aquele que não lhe quer obedecer. É como você, como padre. Se seu filho decide ir-se de la casa porque não quer mais submeter-se a você, o que você pode fazer? Mientras ele está bajo su techo, você se hace responsável. Ou não é verdade? Você não vai deixar faltar comida, você não vai deixar faltar roupa, você não vai deixar faltar nada. E você o vai proteger. Mas se ele se vá e não quer mais obedecer-lhe, não quer mais estar com você, não quer mais estar em sua casa, você não pode mais prover, porque ele não quis. Assim é Deus. E o interessante é que a Bíblia mostra que Israel, em nos dias desse profeta Joel, eles se apartaram de Deus. E claro, a consequência vindo. Disse assim, capítulo 1, verso número 3: de isto contareis a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e seus filhos a la seguinte geração. Lo que derrou la oruga, se lo comió el saltón. Lo que derrou el saltón, se lo comió el revoltón. E la langosta se comió lo que del revoltón havia que. Em outras palavras, vamos traduzir isso. Eles mal saíam de um problema, vinha outro. E esse outro destruía mais. E ele se levantava um pouco e outro venia e acontecia de novo. Você vê que há pessoas que elas dão um passo para adelante e dão 10 para trás. Ela nunca consegue estabilizar-se em nada. Ela, por exemplo, entra em uma relação e ao princípio aquela relação está linda. Daqui a pouco empeçam os golpes, empeçam as infidelidades, se rompe. Aí ela vai para outra relação. Aí ela diz: a hora de eu encontrei a pessoa certa. Primeiro tempo, segundo tempo, e daqui a pouco novamente acontece. Ela consegue um bom trabalho, lo perde. E toda assim, ela vai perdendo. Uma hora está enferma ela, depois está enferma a mulher, depois está enferma el hijo, depois está enfermo a madre, aí vuelve ela a ser enfermada. Ou seja, todo o tempo algo está sucedendo. E a pessoa não logra entender. E ela começa a buscar os culpados. Não, fulano é culpado. Aquele fulano ali me tem envidia. Aquele fulano ali me está sendo um dano. Aquela fulana não me quer. La suegra me maldigo. É verdade, quando a pessoa está lejos de Deus, qualquer mal que lhe hagam, se lhe pega. Se lhe pega. Porque ela está fora da proteção de Deus. Era o que acontecia com eles. Eles não conseguiam levantar-se. Eles quedaram em uma situação de miséria. Eu estava comentando com as pessoas hoje à manhã que, por exemplo, para as culturas latinas, um exemplo, eu vivi em Colômbia. Em Colômbia, por exemplo, quando te dizem assim, não havia nem para as arepas. Você sabe o que é arepa? Não havia nem para as arepas. Significa miséria, a mais barra miséria. Se você vai aqui a México, te van a dizer assim, não havia nem para las tortillas. Significa que? Miséria. Por exemplo, para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, qual é a expressão? Não há para los frijoles. Não há nem para los frijoles. Significa? Não é assim?
Em Brasil, por exemplo, quando disse assim, ó, não havia nem para el arroz com frijol, significa miséria. Para os judios, miséria significa quando eles não têm ofrenda para dar. É verdade. A miséria para eles é quando eles não podem ofrendar a Deus. Quando eles chegam a esse extremo de não poder ofrendar, significa o caos, a ruína de eles. E esse povo chegou a essa situação de miséria. E Deus digo assim para eles, o verso número 5. Vê o que Deus digo. O que Deus digo? Despertar de quê? Borrachos e quê? Mira-me a mim, por favor. Não é borracho porque, ó, aunque há pessoas que quando elas estão em uma situação difícil, elas se entregam à la borracheira tratando de olvidar-se. Mas esse borracho aqui significa fora de sana consciência. Eles não conseguiam perceber que a desgraça de eles era consequência de eles haver-se apartado de Deus. Era por isso que eles estavam nesta miséria. Mas eles não veiam dessa maneira. Como as pessoas, elas não conseguem ver que ela está fracassando porque ela se separou de Deus. Aí ela disse assim, não, mas o bispo, eu tenho fé. Não se trata de ter fé. Se trata de usar a fé. Se trata de viver essa fé. Se trata de obedecer a palavra de Deus. Então, o que hace a diferença não é essa fé religiosa. Ah, eu creio em Deus desde que eu era um ninho. E quê? O que hace a diferença não é isso. Mas a pessoa, ela queda borracha. Porque o borracho não sabe o que hace. O borracho, ele perde o senso. O borracho, ele perde o equilíbrio. E assim eles estavam, borrachos, enceguecidos. Eles não conseguiam dar-se conta que aquelas desgraças eram porque eles se haviam separado de Deus. E por isso Deus digo, despertad, borrachos, e remide, e chorad. Remide todos os que bebeis vinho, porque o vinho se os ha quitado de quê? De vuestra boca. Ou seja, acabou a alegria. O vinho era um símbolo de alegria. Não havia alegria. Porque claro, se a pessoa está vivendo na miséria, como que ela terá alegria? Ela não tem alegria. Então Deus, Ele enviou o profeta para abrir os olhos de aquele povo, para que eles entendessem que o câmbio de vida dependia só de eles. Vê o que disse no capítulo 2, verso número 12, por favor. 2:12. Ele disse assim: a hora, pois, disse o Senhor, converti-os a hora a mim. Com quê? Com todo o vosso coração, com ajuno, com llanto e lamento. Rasgad vuestro coração e não vossos vestidos, e converti-os ao Senhor vosso Deus, porque és misericordioso e clemente, tardo para a ira e grande em misericórdia, e se duele do castigo. Quem sabe se volverá, se arrepentirá e derrará tras si bendição, isto é, ofrenda e libação para o Senhor que. Então ele diz assim, ó, converti-os a mim. Convertir-se significa volver-se a Deus. Significa de eu reconhecer que eu necessito de Ele. Significa de eu tomar a decisão de eu me vou entregar a Ele.
Eu não vou andar conforme meus conselhos, meus caminhos, eu vou obedecê-lo, eu me vou submeter a ele. Isso é conversão. Conversão é câmbio de direção. Eu estou indo em uma direção que me está levando para o abismo. Eu estou vendo que esse caminho me está arruinando. Eu não posso seguir insistindo em el erro. Eu tenho que convertir-me. Eu tenho que dar um giro de 180 graus, cambiar meu rumbo. Eu vou em direção a Deus, em direção a Jesus. E é essa direção hacia Jesus que hará que minha situação cambie. E isso é individual, não depende de outra pessoa. E Deus digo, Ele derrará atrás de si uma bendição. Que bendição seria? Está escrito aí. O que Ele derraria para eles? Derraria quê? Isto és, ofrenda e libação para quem? Ou seja, como para eles miséria era não ter a ofrenda, então se Deus digo, Ele vai derrar que vocês tenham a ofrenda para oferecê-la. Ou seja, Deus ia cambiar a situação que eles viviam, em no momento que eles se convertissem, não de palavras, mas de todo o coração. Porque quando a pessoa se converte de todo o coração, ela toma a decisão de cambiar. Ela cambia. Eu estava conversando com uma pessoa e eu lhe disse assim, ele me disse assim, bispo, parece que eu não consigo cambiar. Eu digo, ele vou ser muito sincero, não é que você não consiga, é que você não quer. Porque quando você toma a decisão, sua decisão é soberana. O ser humano foi criado com livre albedrio, com poder de decisão. E sobre esse poder de decisão, nem Deus, nem o diabo pode interferir. Porque Deus entregou isso para o homem. Ele tem esse poder. Eu posso decidir seguir ao diabo ou seguir a Jesus. Quem decide sou eu. Eu decido se vou continuar sendo um fracasso ou se eu vou ser um triunfador. Eu decido isso. Esse poder me foi dado. Eu tenho esse poder. E quando eu me converto de todo o coração, é porque eu decidi. Eu não esperei para fulano nem me engano. Minha decisão, eu quero cambiar e vou a cambiar. Amém, gente? Aí ele disse assim, tocada de trompeta em Sião, proclamada de ajuno, convocada assembleia, reunida ao povo, santificada a reunião, juntada aos ancianos, congregada aos ninhos, a los que mamam, e salga de sua recâmara el novio, e de su lecho nupcial la novia, entre la entrada e el altar, llorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam que? Perdona, Senhor, a tu pueblo, e não entregues al opróbio tu heredade, para que não la dominem as nações, porque han de decir entre os pueblos. Se eu vivo na vida de fracasso, a primeira coisa que você escuta é assim: aonde que? Você pode observar. Se você é uma pessoa que está vindo à igreja e você vai pedir a alguém dinheiro prestado, a pessoa lhe diz assim: aonde está tu Deus? Quando você se enferma, eles já dizem assim: aonde está quê? Aonde está seu Deus? Seu marido que é incrédulo, ele disse assim: aonde está seu Deus? Por que você me vem pedir dinheiro? Aonde está seu Deus? É verdade ou não é verdade? Por quê? Porque eles lhe gustam humilhar. Por isso que Deus não quer que você viva um fracasso. Porque Deus não quer que você seja humilhado.
Porque nós outros como sacerdotes, porque todos somos sacerdotes do Altíssimo, temos que representá-lo. Então, se não podemos ter uma vida mísera, uma vida fracassada, um matrimônio infeliz, não, nós outros temos que ser a bendição. Amém, gente? Porque se isso não acontece, vai acontecer o que está escrito na Bíblia. Eles te vão a perguntar: aonde? Donde que? Aí disse assim: e el Senhor, solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Responderá el Senhor e dirá a su pueblo: eu os envio pão, mosto e azeite, e sereis saciados de ellos, e nunca mais os pondré por opróbio entre as nações. Então, quando a pessoa ela se converte ao Senhor Deus, quando ela se vuelve a Deus, então se Deus perdona e Deus responde a oração de Édia. E Deus envia pão. Pão significa abundância, sustento. Nunca vai faltar. Nunca. Você nunca vai ter falta de dinheiro para comprar. Você nunca vai ter falta de dinheiro para pagar suas contas, suas deudas, para pagar suas rentas. Você nunca vai ter falta de dinheiro quando seu filho lhe pida. Nunca. Porque Deus lhe dará pão, lhe dará sustento. Você vai ter sustento. Não lhe vai faltar nada. Porque essa é a vontade de Deus. Amém, gente? Que você tenha o melhor. Ademais do pão, ele digo: eu enviarei el mosto é o vinho. Vinho era um símbolo de alegria. Porque as pessoas quando estão em la miséria vivem amargadas, tristes. Então se Deus enviaria abundância del pão, Deus enviaria a alegria, mas Deus também enviaria el aceite, que é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, significa que o que Deus dá, Ele dá completo. Com Deus é o combo completo. É todo. Deus não dá apenas, não, Ele quer dar todo o que você necessita. Mas você tem que pagar um preço. Qual é o preço? Qual é o preço? A conversão. É você tomar a decisão de eu vou obedecer, de eu me vou envolver a Jesus. Quando você haga isso, então Ele enviará para a sua vida todo o que lhe haga falta. E para finalizar, Ele disse assim: las eras se llenarão de trigo, abundância. Los lagares reboçarão de vinho, alegria, e azeite. Você vai estar lleno do Espírito Santo. Porque de nada serve ter dinheiro se não há o Espírito Santo. De nada ter dinheiro na família se não tem o Espírito Santo. De nada adianta estar sano se não há o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos dá tudo. Amém? Aí ele disse assim: e os restituirei. Então, se Deus promete restituir, o que você já perdeu em sua vida? O bispo: eu perdi meu matrimônio, eu perdi meus filhos, eu perdi meu trabalho, perdi minha empresa. O bispo: eu perdi o respeito das pessoas. Eu perdi, o bispo, minha moral delante de minha família, porque nada mais crê em mim. Eu perdi tudo. Mas Deus está dizendo que se você se converte a Ele, Ele restituirá todos estes anos que foram perdidos. Aí Ele disse mais assim: comereis hasta saciaros, e alabareis o nome do Senhor vuestro Deus, el qual isso maravilhas com vosotros, e nunca jamás será mi pueblo, ¿qué?
avergonçado. Conhecereis que em meio de Israel estou eu, que eu sou o Senhor vuestro Deus, e não há outro, e mi pueblo nunca jamás será avergonçado. Então, se Deus não quer que você viva mais avergonçado, Ele quer que sua vida seja uma bendição. Creia nisso. Amém, gente?